Internautas, tenho a honra de receber, de entrevistar mais uma vez, acho que passa de 50, José Maria Nunes, que vai virar livro, homenagem do escritor e ex-atleta Enio Padilha. Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse livro que será lançado também aqui na capital do estado. Atleta, professor, treinador, um grande nome do esporte brasileiro, José Maria Nunes, que era fundista como eu. Foi meu técnico nos 5.000 e nos 10.000. Nunes, tudo bom? Prazer te rever. Fazia muito tempo que eu não te via. Tá fininho, hein? Obrigado. Foi um prazer enorme. Primeiro que eu acho que as histórias elas começam às vezes por um ato de um professor. Você, quando veio, eu quero treinar atletismo. Fui testando se tu era velocista, se era... E acabou correndo fundo, né? Eu era do Instituto Estadual de Educação, a gente treinava na ETFESC. Sim, exatamente. Onde sempre a dificuldade de Florianópolis foi o espaço para se treinar, né? Nós tivemos grandes vitórias no atletismo e agora que a gente vê que tem uma pista de atletismo sintética na Federal, mas era um sofrimento. Nós chegamos aqui a colocar em 1979 9 atletas na seleção brasileira juvenil, e o Brasil foi tricampeão sul-americano. Dos 9 atletas, 8 ganharam a medalha de ouro no campeonato sul-americano, então, mas com muita dificuldade. Hoje as coisas têm uma pista especial na universidade, enfim, mas foi muito difícil, mas foi uma época de glória para o atletismo de Santa Catarina, não só como atleta que fui, como treinador também, que nós tivemos a possibilidade de colocar atletas em mundiais. Erasmo Damiani, por exemplo, disputou o Mundial. Alexandre Vaz foi recordista sul-americano por muitos anos, acho que deve ser recordista brasileiro ainda, no 3.000 menores. Pós Joaquim Cruz, a melhor marca do menor do Brasil é do Alexandre Vaz. Então nós temos uma história marcada em Santa Catarina com grandes campeões, atletas em Olimpíada, tenho campeões pan-americanos, enfim. Você deve lembrar da nossa pequena Marinha, né, que era uma criança carente e de repente chegou a disputar o Pan-Americano e ficar em segundo lugar, perdendo para a Quiroga, campeã mundial, que era a coisa mais engraçada. A Quiroga com 1,82 m de altura e a Marinha com 1,47 m. E chegando na reta final, só ganhou nas últimas passadas. Legal. E o Nunes foi humilde, não falou de mim, claro, mas eu não tive título nenhum. Eu lembro de uma convocação tua para a minha primeira competição em Joinville. Eu, muito novo, já não dormia a noite direito, né? Muito novo, mudei de raia na reta final. Sim. E aí tive uma distensão na coxa, para curar aquilo foi tempo, né? Mas era bom, eu treinava com o Nunes, com o Silvana Pereira, com grandes nomes, Alexandre Vaz, eram os meus ídolos. O Nunes é um dos meus ídolos no esporte, por tudo que fez aqui por Santa Catarina. Fala um pouquinho do teu começo até chegar no livro. Você é de Campos Novos, mora em Jaraguá do Sul, mas já morou muito em Florianópolis. Ainda tem família aqui, a mãe dele mora em Palhoça e tem filho se formando na UFSC, em Direito, né? Agora nos próximos dias, nos próximos meses. Então, como é que foi a tua chegada aqui à capital? Bom, a minha história ela começa em 1963. Está muito bem contada no livro. Quando eu fui para uma fazenda e fui trabalhar numa fazenda porque uma das pessoas que meu pai trabalhava numa serraria em Campos Novos, ele tinha sido um jogador de futebol que eu ficava assim, quando ele contava aquelas histórias, 11, 12 anos, ele ficava tomando vou falar sincero, tomando uma pinguinha. O meu pai, infelizmente, por causa do álcool, que ele teve derrames e tal, mas digamos assim, aquela pinguinha de conversa, ela leva à doença, né? E, infelizmente, meu pai, esse rapaz morreu com 45 anos com cirrose. Era um atleta e bebia muito, principalmente a cachaça, né? E aí eu fui doado, praticamente eu fui doado para o pai dele, que tinha uma fazenda, eu fui para essa fazenda trabalhar de graça, só pela comida. E aí, onde a gente começa a dizer que no Brasil a escravidão acabou, ela não acabou, eu vivi ela, porque eu fui para essa fazenda pela comida, me tiraram o direito de escola, eu não tinha direito de ir para a escola, tanto é que eu tinha só o segundo ano primário e permaneci,
que eu tinha feito no Espinilho, no interior de Campos Novos. E dessa fazenda, a história é muito interessante, que nessa fazenda, o fazendeiro perguntou se eu tinha documento, eu disse que não tinha. Aí, pela segunda vez, veja bem, eu com 12 anos saindo de casa, pela segunda vez eu fui em casa para pegar o meu certidão de nascimento. Eu fui registrado com 16 anos. Então, eu passei a ser cidadão. E daí, com o registro, eu fui para o Exército. Me alistei no Exército. E lá, naquela época... Não sabia ler nem escrever. Eu tinha o segundo ano primário, eu só entendi. Era básico do básico, preencher o nome, não sabia preencher uma ficha. E aí, onde eu consegui passar, fui selecionado no Exército, porque naquela época eles estavam pegando tudo que era pessoa do interior, em função, talvez até eu, hoje nas minhas deduções políticas, que estava começando a ter nos anos 68, 70, aquelas guerrilhas. Então, o pessoal do interior tinha muita experiência. E eu fiz, inclusive, tática de guerrilha quando estava servindo o Exército. E daí, tive a felicidade de participar de uma seleção dentro do Exército para uma corrida do facho em Curitiba. E passei daquele dia em diante, dia 6 de maio, ser o melhor atleta do batalhão. E, de repente, primeira corrida que eu fiz na rua, com civis, já ganhei, fui para Curitiba. O batalhão, pela primeira vez, ficou em terceiro lugar na corrida do facho. Logo em seguida, voltamos, tivemos uma competição da Semana da Pátria, e estava, então, porque naquela época o auge do Exército, tudo que o Exército fazia era festa, né? Sim. Aí convidaram... Plena ditadura. Exatamente, plena ditadura. Imagina, 69... Mas onde é que entrou a corrida na tua vida? Poderia ser outra coisa, natação? Mas a corrida, ela entrou porque exatamente nós fizemos uma competição do batalhão, que eram as companhias. E eu corri o 3.000. Naquele dia eu corri, de manhã, eu corri o 1.500, o 3.000 e o 4x400, e ganhei toda. Aí o prefeito veio e conversou com o comandante. Nossa, o senhor tem bons atletas, porque os civis não ganhavam nada. Quem sabe o batalhão manda esses atletas a representar Porto União, em 1968, que seria os Jogos Abertos em Mafra. Bom, resumindo a história para ti, eu cheguei lá em Mafra, eu nunca tinha visto uma mulher correr, nunca tinha visto uma mulher de calção, nunca tinha visto uma pessoa jogando voleibol, porque eu não tinha nada lá no quartel. Era só o treinamento de futebol e mais nada. Não tinha noção da coisa. E... Foi tudo novo. Tudo muito novo. Tudo novo. Tanto é que quando eu entrei na pista, eu fiquei, era o 10.000, eu fiquei lá no meio da raia, para começar essa história. Eu corri mais da metade da prova correndo na terceira raia. Tu imagina que a segunda raia já dá uma diferença de 8 metros, a segunda dá 13, a terceira 18 metros. Quer dizer, eu corria 18 metros a mais. E eu não entendia quando ele dizia, corre para dentro, corre para dentro. E eu não entendia tudo aquilo. Correndo com um calção de jogador de futebol de salão e um tênis daquelas congas que tinha uma pontinha dura na frente. Tu imagina, pegar aquilo novo e correr. Eu fiz abaixo já de 34 minutos e desbanquei o Thiago Souza de Blumenau, que era o grande campeão dos Jogos Abertos. Eles disseram aquilo, então eu corria, eles correndo na raia 1 e eu correndo uns 4 metros. Correndo errado ainda ganhou o troféu? Não, e eu correndo na raia 3, acompanhando. Bom, disseram que Aquiles é o campeão. De repente, quando eu encostei neles, eles tentaram acelerar um pouco, eram de Joaçaba, aí o Thiago já tinha uns 35 anos de idade, mais ou menos, ele simplesmente, o que ele fez? Ele tentou me acelerar e eu fui junto. Não, agora já faltava 3 quilômetros, eu disse, não, agora eu vou. E aí correndo, daí já mais na raia 2 ali, mas correndo lá de fora. Aí, onde o Thiago se machucou, daí ficou um outro senhor de Joaçaba, que também sempre liderava, e o Silvio de Florianópolis, Silvio Juvento. Ali começa a história. Eu ganhei a prova, foi uma festa, no outro dia veio o prefeito me entregar medalha de Porto União, aquela coisa toda, pessoal do Exército, porque eu era militar. E a tua vida mudou, então? Ali começa uma história. Aí no outro dia, daí os 5.000 já estava dono de si, com digamos assim, a virilha toda arrebentada, né? Porque eu fui correr com um calção de jogador de futebol de salão, então imagina, os pés todos arrebentados, que eu nunca tinha colocado aquela conga. Botei uma conga 40, o pé chato, né?
porque na roça eu quase só andava descalço. Então, a história ela é emblemática, realmente, para mim. E aí tinha um pessoal de Florianópolis, Diamantino Martins, falecido já, deve ser de memória, Tenente Djalma, que eram da equipe de Florianópolis. Vira aquele eles me chamavam de Criolinho, um senhor da aeronáutica, o Criolinho que ganhava de tudo, me convidaram, e tinha um tenente da aeronáutica que convidou, fazia parte da comissão de Florianópolis. Você vai para Florianópolis, nós vamos te colocar na aeronáutica, porque porque tu é do Exército. Eu cheguei no Exército, não tinha outra coisa, que eles queriam que eu ficasse enganjado. Eu disse, não, eu vou embora porque vou para Florianópolis e lá vou... Mas quando eu cheguei em Florianópolis, eu nunca tinha usado o telefone. Aí eu pedi para fazer uma ligação para a aeronáutica, o cidadão me entregou o telefone, em vez de colocar o lado da boca, eu coloquei o inverso. Aí ele disse o seguinte, olha, você tem que colocar assim. E a vida ela é tão... A gente dá risada hoje, mas era verdade. Tão impressionante, Polidário, que na hora, do outro lado tinha um soldado de plantão, e esse chamavam ele de apelidado, ele correu 400. E nós perdemos para eles no 4.400. O Portunhol ficou em segundo. E eu corri, em Portunhol eu corri 3 provas, até o revezamento. E nós ficamos em segundo no revezamento e Florianópolis ganhou. E do outro lado, eu conheci o soldado da aeronáutica Canoa, chamava-se Canoa, lá no atletismo. E quem está de plantão? Ele disse, não, então vai até o lago da 13 de maio, ali, do lado do Instituto Estadual, você vai pegar um ônibus da aeronáutica que você vem para cá, porque o tenente fulano de tal vai te receber. Já temos a ordem aqui para te receber. Cara, quando eu vou chegando ali do lado do Instituto, que ia pegar o dito ônibus, eu vejo um cara todo fardado e tal. Eu disse, mas esse cara participou dos Jogos Abertos? E era hoje maestro da banda da Polícia Militar, eu não sei se é capitão, o Pinho, chamava-se Pinho, soldado Pinho. E aí eu disse, fui em encontro dele, você aqui e tal, porque tinha recém terminado os Jogos Abertos, eu tinha dado baixa. Aí ele disse, não, então ele foi lá no ônibus, ele estava fardado, ele era cabo, eu acho, da aeronáutica, me botou no ônibus e... Então, ali começa a minha história. Aí cheguei na aeronáutica, fiquei uns dias ali, daí ele perguntou o que eu sabia fazer, eu disse para ele que a única coisa que eu tinha era força, mas eu não sabia quase ler, não tinha como me colocar no meu escritório. Aí foi onde o senhor Di Varela, presidente da FAC, me colocou trabalhar na Modelar de carregador de móveis. FAC, Federação Atlética Catarinense, e o Nunes trabalhou na Modelar, que foi a nossa principal loja aqui na capital. Você parou de ser atleta quando? 82, 83. E quando começou a ser treinador? Não, eu comecei a ser treinador em 77, quando eu voltei, porque daí teve aquela crise política, eu fui para Blumenau, que me deram apoio quando eu vim de São Paulo, que teve até na Assembleia uma manifestação política dizendo que Blumenau praticava o amadorismo marrom. Mas ali eu comecei a criar uma história para Santa Catarina de que o atleta de qualquer modalidade passou a ser valorizado nas cidades. Sim. Então eu fui para Blumenau em troca, não de salário, mas de emprego, para ter um expediente para poder treinar e estudar. E aí começou. E na minha volta para Florianópolis, porque eu competi 73, 74, 75, e Blumenau não ganhava os Jogos Abertos no atletismo, nós ganhamos todos esses anos. 76, eu saí e eles já perderam. Aí, em 77, eu comecei a ser treinador de Florianópolis, onde eu peguei 76, Florianópolis teve 2 medalhas de prata e 1 de bronze no masculino e 1 no feminino. Só que em 77 nós ficamos em segundo no masculino e no feminino, com um projeto que eu fiz junto ao Esperidião a mim, que era a Bolsa do Atleta. Que essa Bolsa do Atleta hoje deve ter no mínimo 5.000 pessoas que se formaram como cidadão. Houve muita corrupção, porque tem gente que não é nem atleta, recebia a bolsa, que depois, por isso que desvirtuou muito. Eu tive atritos maiores, porque eu não me conformava ver um atleta passando fome e, de repente, o cidadão que era filho de um secretário, era filho de não sei quem, e recebia a bolsa. Entendi. Então, era crise comigo. As minhas crises, porque eu não me conformava,
vendo pessoas que eu tinha que muitas vezes dar passe de ônibus e tudo, e vendo atleta ganhando bolsa na relação dos atletas. Entendi. Você aqui em Florianópolis defendeu Instituto Estadual de Educação e UFSC. Depois a universidade em função de questão de verba. E eu fui trabalhar na universidade, nós chegamos a colocar a universidade como a segunda melhor universidade do país, só perdia para a Gama Filho, que era campeão do Troféu Brasil. Então nós temos uma história muito linda na Universidade Federal também, que você como repórter tu acompanhava, né? Cobriu muito. Então, colocar o Instituto chegou a colocar dos 5 melhores brasileiros feminino na São Silvestre, 3. Nós chegamos a ter a primeira brasileira, foi Silvana, por várias vezes, Ieda, campeões sul-americanos. Então, a história ela é muito rica e eu comecei treinador, porque daí eu me formei em Educação Física, em 78, e fiz muitos cursos, depois fiz pedagogia na área de orientação para poder trabalhar com as pessoas, porque você não recebia no atletismo as pessoas bem nutridas, as pessoas que podiam pagar o seu ônibus, foram raras exceções. Equipamento. Muitas vezes eu comprava do meu bolso os tênis para as pessoas, porque não tinha condição de comprar. Porque você passou por isso também, e aí não queria que as pessoas passassem. Exatamente. Então, eu acho que nós tivemos uma contribuição muito grande para o atletismo do Brasil, não só. Né, porque nós colocamos atletas, eu coloquei em seleção estudantil, seleção sul-americana, seleção pan-americana, seleção olímpica, quer dizer, eu tenho a satisfação de ter treinado 2 atletas olímpicos, né, que foi o Evaldo Rosa e a Márcia Nalock. Márcia Nalock foi a primeira atleta da América do Sul a chegar entre as 15 numa maratona, e ela foi a 3 Olimpíadas. O Evaldo foi a 1 Olimpíada e chegou aí para a semifinal do 4x400. Tudo isso é história, tem muita coisa para contar sobre o Nunes, porque foi um atleta e foi um homem que gerou muitos atletas, foi de uma geração de atletas do nosso atletismo, que tem muita coisa boa para contar. Me convida para o dia do lançamento desse livro aqui em Floripa, hein? Eu tive um contato com a direção do Instituto, eles foram muito solícitos e em termos assim, da possibilidade de nós fazer esse lançamento já para junho, que é no dia 18, nós estamos o lançamento em Jaraguá, que é onde eu encerrei minha carreira de professor, que tive a satisfação de montar a primeira unidade de ensino descentralizada fora da Grande Florianópolis, que tinha uma em São José, e o Instituto hoje deve ter 14 ou 15 unidades fora de Florianópolis, mas essa foi um marco muito interessante, e hoje são 22 anos, mais de 6 mil jovens formados com curso técnico, foi uma das coisas mais interessantes para a região, porque lá não tem universidades estaduais, é só universidade particular, ou então Senai, Sesc, que dão formação técnica. E hoje nós estamos com um histórico de mais de 6 mil pessoas. Legal. É uma cidade altamente industrial e que a escola marcou muito. E eu tenho esse orgulho de ser o primeiro diretor, começar com uma sala de aula, sem infraestrutura nenhuma, e, claro, com a ajuda da sociedade lá, porque as indústrias lá abraçaram a causa e me ajudaram muito, né? Mas o que facilitou foi a liberdade que eu tive, e tinha formação em administração escolar, né? Um grande título, para definir um título, se quiser, até pode 2 ou 3, mas o grande título da tua vida como atleta? Bom, como atleta, eu acho que ele marcou para Santa Catarina e para o Brasil foi que, de repente, Santa Catarina surgiu no cenário que foi a Corrida de Integração Nacional. E dali para frente, dos anos 72 até 80, nos anos 80 até os anos 90, Santa Catarina sempre teve um atleta no pódio, no atletismo masculino, feminino, no Troféu Brasil. Para mim, foi essa grande história. Porque as crianças vinham, os jovens queriam treinar comigo. Então, essa para mim é a grande marca. E a outra, o grande título da minha vida, que eu quero dizer o seguinte, foi eu consegui resgatar, e o livro ele pode mostrar, começa com isso, é resgatar, na época, em 1974, de sair de casa aos 12 anos, que não tive mais contato quase com a mãe e com o pai, e resgatar 9 irmãos menores que viviam em Campos Novos na miséria, abaixo de 16 anos,
plantando pinos, boia fria, e poder ter orgulho de dizer o seguinte: esse é o grande título que eu levo para a vida. Eu tenho sobrinhos formados na Universidade Federal, tenho sobrinhos estudando nos Estados Unidos. Qual foi o rumo que eu dei para essas pessoas? Eu tenho 4 irmãos formados, e todos hoje, os 14 irmãos, vivem com dignidade. Todos os meus sobrinhos chegaram a ter, antes dos 20 anos, formar no 2º grau. Tenho mais alguns formados em outras áreas. Não é só o fato de ser formado, são cidadãos que estão aí, que poderiam estar na marginalidade, porque não tinha a mínima chance. Tanto é que eu tive um irmão que, com 14 anos, já brigava, já recebeu facadas. Então, isso todo é um processo, é o grande título da vida. Porque o que eu levo para a vida é poder salvar vidas. Eu acho que eu salvei uma família, salvei 16 pessoas, eu sempre digo, que hoje se transformou... e esse legado da vida, e eu não sei porquê, e não sei, sinceramente, como no Brasil eles estão deixando uma grande válvula de escape, um grande caminho para a juventude, é ver o esporte tão deixado de lado para nossas autoridades. Eu vejo isso com tristeza. Eu estava recluso de política, devo participar, de repente, em política novamente, para ver se eu consigo fazer alguma coisa para mudar alguma coisa, porque eu acho que eu mudei a partir do momento que um político escutou: vamos fazer alguma coisa, que ele perguntou para mim: o que nós deveríamos fazer para mudar o esporte de Santa Catarina? Eu falei para o governador, para o prefeito na época, eu disse assim: Esperidião, nós temos que fazer o seguinte: o cidadão é pai de família, é estudante, não tem muitas vezes onde morar. Se nós dermos uma condição mínima para que ele estude e faça esporte, ou trabalhe e faça esporte, foi onde que se criou a grande, que para mim diz o seguinte: no Brasil que era a Bolsa Família. Na época fomos criar a Bolsa Esporte, que salvou muitas famílias, porque tenho mais de 70 pessoas que se formaram entre o DESC e a Universidade Federal, graças a ter estudado no Instituto e outras instituições, e poder ir para a universidade e ter a sustentação. Então, eu tenho eu acho que a gente pôde fazer, só que isso tudo está se acabando, estão deixando crianças talentosas que tem. Eu, lá em Jaraguá, com pouco tempo que eu fiz alguns trabalhos pessoais, eu descobri atleta. Só que, de repente, eu disse assim: não dá para me envolver com um tipo de dirigente que usa o esporte para se beneficiar. E é o que acontece no país. Eu, quando veio, até dei uma declaração numa rádio, quando foi aprovada a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, as Olimpíadas, eu disse assim: eu sou totalmente contra. Meus 5 que faziam parte da bancada da discussão, que era um programa chamado Sala de Redação, disseram assim: mas você é contra o Brasil? Eu disse: não. Naquele ano estava se criando o piso de R$ 1.100. E o nosso governador, na época, entrou com uma ação para não pagar o piso nacional do professor. Daí eu disse assim: como é que eu vou me conformar, querer que venha uma Olimpíada para o Brasil e a Copa do Mundo, quando que não querem pagar um piso nacional para um salário de um professor? E daí eu disse: olha o que eu falei, está gravado isso, de que quais seriam os grandes beneficiados? Os meios de comunicação e as empreiteiras. E o que aconteceu? Quantos monstros fizeram no Mato Grosso, Natal, não sei onde, que os times nem da primeira divisão não disputam. Tá? O que estão fazendo? O que fizeram com o Pan-Americano? Fizeram um velódromo, que destruíram o velódromo porque não servia para as Olimpíadas. Então, esse é o legado que ficou na Copa do Mundo, e legado que um governo do Rio de Janeiro hoje não consegue pagar a folha de um aposentado, de um professor aposentado de 75 anos, que vocês viram em redes nacionais. Então, infelizmente, se usa o esporte para uma meia dúzia, literalmente uma meia dúzia ganhar dinheiro, e o resto vai ficar legado coisa nenhuma. Vai ficar essas profundas distorções. Por exemplo, lembra que o Maracanã foi orçado em 600 milhões para a reforma, deu 1 bilhão e 400, quer dizer, para onde é que vai esse dinheiro? Estão provando aí agora.
o que está acontecendo, né? Então, eu como cidadão, você está me dando a oportunidade de dizer alguma coisa que eu sou, talvez, como eu disse, ainda tenho chão pela frente, poder contribuir com alguma coisa ainda, até mesmo na política, né? Então, é isso aí. Beleza. José Maria Nunes, virou livro, lançamentos em Jaraguá do Sul e Florianópolis, vamos acompanhar. Ele que foi um grande atleta, um grande ser humano, ajudou muita gente, foi campeoníssimo e, com certeza, tem história para contar. Obrigado, Nunes. Bom te rever. Tá, muito obrigado a você por essa oportunidade. Eu tenho certeza que, a partir do momento que o professor de educação física, ou o menino que vai ler o livro, ele diz assim, poxa, mas eu também posso. Sim. Porque eu transformei minha vida em educação a partir do momento que eu vi o terceiro filme da minha vida, que era O Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. Como ele conseguiu ser um negro e fazer a cabeça daquelas crianças rebeldes, quem viu o filme, mudar. Então, eu acho que ele, para mim, foi o marco. Por exemplo, você tem que ter um marco, assim, e, para mim, ele foi o meu rumo, digamos assim. Se eu chegar a fazer alguma coisa que esse cara fez, então foi o grande legado que eu vi, que só mudei via educação, porque não se muda. Eu digo o seguinte, um país só se muda quando se dá educação. Uma revolução não se faz com arma, se faz com educação. Ele, que trabalhou como escravo, com 12 anos saiu de casa, foi um grande atleta, um grande treinador e chegou a ser professor. Quer dizer, se o Nunes pode, você também pode, né? Esse é o foco da entrevista, que não é só esportiva, acabou sendo uma lição de vida. Valeu, gente.